Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje nós vamos ver um caso para projetar um sensor para múltiplas tensões. Existem algumas aplicações na eletrônica em que é necessário termos fontes distintas com divisores resistivos em conjunto. Como fazer esse projeto? Eu vou mostrar para você. Esse vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes. Precisa de componentes? Acesse rindaccomponentes.com.br. A Rindac tem em seu DNA esse amor bacana pela eletrônica, então confira e faça o seu cadastro agora mesmo. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Uma dica bem rápida para você que está assistindo essa videoaula. Quer começar a utilizar um software profissional de placas de circuito impresso? Utilize o Altium Designer, um software com 35 anos de existência, mais de 35 para ser mais específico. Você pode baixar hoje utilizando o link exclusivo para os assinantes WR Kits. Link para a versão trial aqui na descrição. Faça o download, comece a testar hoje o Altium Designer. Também tem o recurso da Octopart que você pode pesquisar por componentes em tempo real enquanto está desenvolvendo o seu projeto. Tem simulação, análise 3D e muito mais. Altium Designer, confira agora mesmo. O meu amigo José Carlos Tavares mandou essa dúvida para mim, eu achei muito interessante a dúvida dele, pode ser a dúvida de muitos. José Carlos é um assinante antigo aqui do canal, sempre participando dos vídeos e comentando. Valeu, um abração, obrigado pela sugestão de videoaula aqui para nós. Existem casos em que eu tenho mais fontes de tensão. Um exemplo típico é em um conversor DC-DC do tipo flyback, uma fonte chaveada, e eu tenho mais fontes de tensão. E a partir destas fontes distintas eu preciso de uma tensão de referência única para, por exemplo, acionar um TL431, que vai ser responsável pela malha de realimentação. Esse seria um caso prático para este arranjo que você enxerga aqui. E vamos supor que nós precisamos de uma tensão de Vout, no caso desse divisor triplo aqui, de 2.5 volts. E eu já arbitrei um R4 aqui de 5K. E temos três tensões de saída. Essas três tensões de saída poderiam ser tensões de saída do meu conversor flyback. Vai fornecer, por exemplo, 6 volts, 12 e 18. Eu preciso destas tensões reguladas, independente da carga. Para isso eu tenho essa referência que vai, hipoteticamente, para um TL431, por exemplo. E eu tenho esses três resistores que com R4 formam esse divisor resistivo aqui. Como fazer esse projeto? Você está vendo a problemática aqui. Nós poderíamos começar fazendo malhas, equação de malhas, mas acaba ficando complexo. Eu poderia utilizar superposição, eu poderia utilizar TVNAM, mas de qualquer forma faltam incógnitas para que eu consiga determinar os valores de R1, R2 e R3. Afinal de contas, o objetivo é determinar valores para estes três componentes de modo a garantir um Vout de 2.5 volts. Então nós vamos utilizar o nosso dom da abstração para conseguir chegar a equações que me permitam determinar esses componentes. Então o primeiro passo aqui é começar a determinar alguns parâmetros. Eu sei, em primeiro lugar, que cada resistor terá uma corrente circulando por ele. E aí, ao invés de considerarmos três malhas, três correntes, vamos enxergar a corrente individual sobre cada resistor. Então eu terei uma IR1, IR2, IR3 e IR4. Logo, o IR4 eu já tenho de cara aqui, lei de Ohm. Se eu quero 2,5 em cima de um resistor de 5K, eu sei que o meu IR4 vai ser Vout sobre R4. A tensão sobre R4 Vout. Então, pela lei de Ohm, eu já sei que é 2,5 sobre 5.000. Vou usar a calculadora aqui para não cometer nenhum errinho. 500 microamperes. Já temos a primeira corrente, ó. Essa aí foi tranquila. E agora como determinar os demais? Outro parâmetro que o circuito me entrega de cara
é a queda de tensão sobre cada resistor. Isso é um parâmetro bem útil, pois como eu tenho a tensão em um lado do resistor e a tensão no outro lado, eu tenho a queda sobre ele. Por exemplo, R1. Em um lado tem 6, no outro lado, esse nó aqui, ó, 2,5. Então já vamos anotar aqui esse dado. Tensão em R1. V1 menos Vout, que é 6 menos 2,5, que dá 3,5 volts. É isso mesmo? Exatamente. Tensão em R2 ficou o quê? Tensão de saída menos V2. 2,5 menos, aliás, 12. Eu vou fazer tudo positivo. 12 menos 2,5. Aqui é invertido. V2 menos Vout, que dá 9,5 volts. Só confirmando aqui, é isso mesmo. E por fim, tensão no resistor 3. Tensão no resistor 3 dá 18 menos 2,5. Vou colocar aqui a equação completa para ficar mais bonito. Então, Vout menos V3. V3 menos Vout. 18 menos 2,5. Que vai dar 15,5. Se não estou enganado. É isso mesmo. Então nós temos aqui já a queda de tensão sobre cada resistor. A partir daqui eu posso facilmente determinar o valor dos resistores. Só que para isso eu vou precisar arbitrar o valor dessas correntes. Porque em muitos casos, na maioria dos casos na eletrônica, em projetos práticos, nós vamos ter que determinar parâmetros no nosso projeto, parâmetros iniciais para conseguir trabalhar. E aqui o caso da corrente, aqui as correntes que circulam não tem uma relevância tão grande. O que me importa mais é que eu garanto uma tensão de 2,5 para estas três tensões distintas de entrada. Eu posso utilizar a lei dos nós, ou a lei de Kirchhoff das correntes, se você preferir. Então eu sei que a corrente R4 é igual à soma de IR1 com IR2 com IR3. Mais IR3. Tá certo? E eu tenho a corrente que circula por R4, que calculamos com a lei de Ohm. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso arbitrar valores para essas correntes e determinar o valor de cada resistor. Como eu sei que aqui precisa ser a soma, eu posso começar arbitrando uma corrente R3. Corrente R3 arbitrada, que eu sugiro você pegar um valor menor aqui. Então vamos pegar um valor, por exemplo, 250 micro. Estou escolhendo a metade, poderia ser algum outro valor, 300 micro, 350, mas vamos neste valor aqui mesmo. Então eu arbitrei esse primeiro valor. Posso arbitrar os outros, e aí com isso eu já consigo fazer todos os cálculos. Ó. Corrente R2 arbitrada, valor um pouquinho menor aqui, 200 micro. Só que agora, para conseguirmos concluir o meu arranjo aqui, eu vou calcular a corrente de R1. Então eu calculei, teoricamente, a corrente de R4. E arbitrei corrente que circula por R3 e corrente que circula por R2. Para respeitar a lei dos nós, eu preciso calcular R1. Então, IR1 será igual a IR4 menos as duas correntes que eu já arbitrei. IR3 menos IR2. Portanto, 500 menos 250 menos 200, tudo isso micro. Vou colocar aqui para ficar certinho.
Então, acredito que seja 50 microamperes. 500 menos 250 menos 200, 50 microamperes. Tenho as correntes, galera. Respeitei a lei dos nós e agora, utilizando a lei de Ohm, eu consigo calcular os resistores. Por quê? Porque eu tenho a queda de tensão sobre eles. Então, R1 vai ser igual ao VR1 sobre a corrente que por ele circula. IR1. 3,5 dividido por 50 micro. Vamos botar na calculadora aqui. 3,5 dividido por 50 micro, 70K. 70 quiloohms. Não é um valor comercial, mas veja que eu posso depois arbitrar correntes próximas, seguir esse mesmo passo a passo, para na prática ter valores comerciais ou fazer uma associação de resistores de modo a chegar aos 70K. Não tem problema nenhum. Então R2 vai ser igual a tensão sobre ele, dividido pela corrente que por ele circula. Tensão 9,5 volts, corrente 200 micro. 9,5 dividido por 200, 47.500 ou 47,5 quiloohms. Já deu um valor bem próximo do comercial. Poderia utilizar um comercial de 47K em série com 2 de 1K em paralelo. Daria esse valor exato aí na prática, ainda mais utilizando resistores de precisão. O R3 é a tensão sobre R3 dividido por corrente de R3. Então aqui você vê que as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm sempre serão úteis na nossa prática na eletrônica. Tensão aqui 15,5, corrente que arbitramos 250 microamperes. 15,5 dividido por 250 micro, 62K, 62 quiloohms. E projetamos o circuito. Eu posso fazer um teste prático, utilizando 3 fontes de tensão independentes, mas temos a facilidade dos simuladores. Eu vou utilizar o LTspice, então eu já montei aqui a simulação, V1, V2, V3, 6, 12, 18, R4 que tem 5K, queremos um Vout de 2,5 volts, aqui é apenas um texto que eu coloquei. E os resistores que eu calculei já, o meu R1 deu, deixa eu revisar aqui, 70K, R2 deu 47,5 e o R3 deu 62K, é isso? É isso mesmo. Então, se eu fizer uma análise aqui de ponto de operação, nós poderemos ver se está tudo certo. Ó. Conseguimos um Vout de 2,5 volts, perfeito. E eu tenho as correntes aqui para tirar a prova real. 500 micro, corrente em R4, corrente em R3 250, em R2 200, em R1 50 micro. Então é assim que nós projetamos esse tipo de arranjo aqui que você pode encontrar. Eu fiz para 3 resistores, mas a mesma lógica de raciocínio serve para 3, 4 ou apenas 2, em alguns casos podem ser 2 fontes de tensão. Então um sensor de tensão para tensões múltiplas se projeta desta forma na prática. Espero que tenha gostado desta aula. Quer aulas com esse tipo de pegada aqui no Eletrônica para Iniciantes? Deixe aí nos seus pedidos, deixe nos seus comentários. Espero ter esclarecido essa dúvida para você. Esse foi mais um vídeo do curso de Eletrônica para Iniciantes. Não esqueça do like, inscrição no canal, ative as notificações. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bons projetos, aquele abraço e até a próxima.